Olá, alunos. Sou o professor Benite e vou fazer alguns comentários sobre as questões do Enem 2016 na área de Química, ok? Bom, a questão 48 diz o seguinte, lembrando que eu estou com a prova branca. Você pode identificar pelo texto: o aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. O importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob radiação de micro-ondas. Aí no gráfico, então, nós temos a água, o metanol, o etanol, o propanol e o hexano. E aí na pergunta diz o seguinte: no gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próximo de zero no intervalo de 0 segundos a 40 segundos? Bom, então a gente pode perceber aí que nós temos uma molécula que é o hexano. Inclusive o hexano é uma substância apolar, e no início do texto já havia descrito que a irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula, né? E o hexano, por ser uma molécula polar. Então, olhando o gráfico, analisando o texto, nós temos como letra correta a letra E. Questão 50, prova branca. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Bom, então ele colocou aqui a estrutura de um tensoativo aniônico, onde tem uma cabeça polar e uma cauda apolar, ou seja, uma cabeça que tem afinidade pela água, hidrofílica, e uma cauda que não tem afinidade pela água, que é lipofílica ou hidrofóbica. Bom, este arranjo é representado no esquema, então a letra correta neste item é a letra C, onde nós temos as cabeças polares interagindo com as moléculas de água, no nível da água, ok? Questão 52, prova branca. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ele mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliado por seu coeficiente de partição. Então ele colocou a estrutura, uma estrutura de uma molécula, onde a porção X poderia ser a hidroxila, no caso da testosterona, o hidrogênio, no caso do composto 1, e o radical metil, no caso do composto 2. Muito bem, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente. Então a gente vai perceber que essas lipofilias são maiores, maior e maior que a lipofilia da testosterona, letra D. Por que maior e maior? Simples, a testosterona tem a hidroxila. A hidroxila é uma região que tem uma certa polaridade, que faz ligações de hidrogênio, enquanto que no composto 1 nós temos o hidrogênio, e no composto 2 nós temos o metil. Quanto mais carbonos tem uma estrutura, mais lipofílica ela é. Tudo bem? Questão 55, prova branca. No experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que o de plástico, não é isso? A bandeja de alumínio é constituída por elementos que realizam ligações metálicas, e os metais são bons condutores de calor e eletricidade, ok? A temperatura do ambiente é a mesma, só que a transferência de calor é mais rápida, então é mais rápida no caso da bandeja de alumínio. Então fica aí a letra A. Questão 59, prova branca.
Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Lembrando que na vulcanização, esse é um processo feito a partir da presença do enxofre e aquecimento, né? O que aumenta a resistência aí das borrachas, que constitui o material para fazer os pneus. Durante a polimerização do isopreno, do cloropreno, a gente pode então vulcanizar estes materiais. Para evitar que escapem para a atmosfera esses gases que contêm enxofre nessa estrutura, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Bom, esses gases são óxidos ácidos, então eles devem ser borbulhados em soluções que têm caráter básico, né? E a base que sabemos libera o OH-. Então considere as informações das substâncias listadas no quadro. Dentro do quadro, então nós vamos ter que o hidrogênio fosfato de potássio é a solução que me dá a maior quantidade de OH-, porque o valor da constante de equilíbrio é diretamente proporcional ao produto. E nós temos no produto do hidrogênio fosfato de potássio o OH-, a hidroxila, ok? Então nossa letra correta ficou a letra D. Muito bem, questão 60, prova branca. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. Inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólidas, líquidas, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma... Bom, então a letra correta aqui é a letra D, mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material, ok? Nós sabemos que a água no estado gasoso tem uma geometria, que é a geometria angular, ok? No estado sólido, ela assume uma forma próxima do tetraedro devido às ligações de hidrogênio. No estado líquido, ali nós vamos ter essa variação, né? Podemos ter a forma piramidal com formação do hidrônio. Então a letra correta, letra D. Questão 61. Uma questão de estequiometria, né? Não pode faltar na prova do Enem. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizado na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutriente NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, iguais a 357 mg por litro, 60 mg por litro e 2.034 mg por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilograma disponível na vinhaça será mais aproximadamente de... Bom, então, nessa questão era importante verificar o seguinte: a relação concentração, que no caso do texto, a concentração de fósforo foi de 60 mg por litro. E o resultado é solicitado em quilogramas, então tinha que ficar atento a este ponto. Muito bem, então cada litro de etanol produz 18 litros de vinhaça. E a concentração de fósforo é de 60 mg por litro de vinhaça. Bom, então eu posso dizer aí que em 18 litros de vinhaça, já que eu tenho 60 mg por litro, eu posso dizer que 18 litros de vinhaça vou ter 18 vezes 60 mg, o que é 1.080 mg. Ou seja, para cada litro de etanol, eu tenho 1.080 mg de fósforo. Bom, logo, ao produzir 27 mil litros, eu vou ter X, regra de 3. Na verdade, eu vou achar um valor aí de 29.160 gramas
faço a conversão, ele quer em quilogramas, não é isso? Então eu tenho aproximadamente 29 quilogramas, sendo a letra correta a letra B. Questão 62, prova branca. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Lembrando que os nitratos contêm nitrogênio na sua estrutura. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Então, quanto mais dióxido de carbono, ok? Menos absorção deste nutriente, o nitrato. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Bom, se eu estou falando de nitrogênio, o nitrogênio está presente na formação das proteínas, não é isso? As proteínas que têm o carbono alfa, região carboxila e região amina no aminoácido, que se polimeriza formando-se as proteínas com função orgânica amida. Então a letra correta aí, letra E. Questão 63, prova branca. Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmado pela técnica do carbono 14. É bom lembrar que a técnica do carbono 14 só pode ser aplicada a seres que já foram vivos, ou seja, que já fixaram carbono na sua estrutura, ok? A partir do momento que eles morrem, eles param de fixar esse carbono. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a... Então, a letra correta, letra A. Proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Questão 65, prova branca. Bom, não podia faltar uma questão de análise imediata, ou seja, métodos de separação, de mistura, né? Bom, tá aqui. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual, colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Aí vocês têm a prova, vocês podem dar uma olhadinha na figura. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Muito bem. Bom, então a gente pode perceber que se eu coloco ali o capim, vem no vapor, ok? O vapor vai passar pelo capim e vai remover essas substâncias aromatizantes, que são substâncias voláteis. Nós vamos ter como letra correta a letra C, extração por arraste. Então o vapor arrasta as substâncias mais voláteis, né? Que são os aromatizantes do capim aí, né? O capim citado, o capim-cidreira. Questão 69, prova branca. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção, ou seja, essas moléculas gasosas se ligam à superfície do carvão ativado. Esse fenômeno ocorre por meio da interação do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, o adsorvente, e o benzeno, né, que é o hidrocarboneto, uma substância apolar. Como semelhante dissolve semelhante, likes dissolve likes, e o benzeno é uma substância apolar, então o tipo de ligação que vai ocorrer vai ser interações de polo induzido, letra D. Questão 71, prova branca. Nucleófilos são bases de Lewis, que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrado no esquema. Então, no esquema está lá, né, acompanhando a prova. R, que é o radical ligado ao halogênio, RX, haleto de alquila, mais o nucleófilo. E aí nós temos então a substituição nucleofílica. Substitui o X, que é o nucleófilo, pelo outro nucleófilo, formando R nucleófilo mais X, que é o haleto isolado. A reação de substituição nucleofílica entre metóxido de sódio e o brometo de metila fornece um composto orgânico pertencente à função. Então, neste caso, olha lá, nós temos o metóxido de sódio como nucleófilo, ok? E o brometo de metila. Então, o metóxido de sódio vai se ligar à metila. Então, nós vamos ter metóxido, metano, um éter, letra correta
Letra A, éter. Questão 80. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Com consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que medem a eficiência de uma reação química é seu rendimento molar, definido como. Aí ele deu a forma desse rendimento molar, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio. Aí vocês dão uma olhadinha na prova para ver essa equação, conforme a equação química. Então lá, brometo de metila mais hidróxido de sódio formando metanol mais brometo de sódio. Então a gente tem uma reação de dupla troca aqui, uma substituição nucleofílica. As massas molares desses elementos foram dadas aí. Hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16, sódio 23, bromo 80. O rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. É mais próxima dele, então vamos fazer uma reação de rendimento. Bom, primeira coisa, a gente sabe que um mol de brometo de metila reage com um mol de hidróxido de sódio e forma um mol de metanol mais um mol de brometo de sódio. Muito bem. Como ele deu em massa, eu sei que um mol de brometo de metila, fazendo os cálculos, né, carbono, mais 3 hidrogênios, mais um bromo, vai dar 95 gramas. Então eu posso dizer que 95 gramas de brometo de metila está para 40 gramas de hidróxido de sódio, né? Um mol de hidróxido de sódio tem a massa de 40 gramas, que está para um mol de metanol, que tem a massa de 32 gramas. Então eu quero produzir, ele produziu 32 gramas a partir de 142,3 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Já percebo de cara que o hidróxido de sódio ele é o meu fator limitante da reação. Ele está em excesso na reação, que é um fator limitante ao brometo de metila. Por que ele está em excesso? Porque 40 gramas de hidróxido de sódio está para 32 gramas de metanol, correto? E neste caso, na minha reação foi produzido 1 mol de metanol, 32 gramas, e eu tenho 80 gramas de hidróxido de sódio, ou seja, ele está em excesso nesta reação. Então, para efeito de cálculo, eu vou usar o meu fator limitante. Então, eu posso dizer que o brometo de metila é um fator limitante, que 95 gramas de brometo de metila, que é 1 mol, está para 32 gramas de metanol. Logo, 142,5 gramas de brometo de metila está para X de metanol, o que vai dar um total de 48 gramas de metanol. Só que 48 gramas seria numa reação com rendimento de 100%. Neste caso, a gente pode fazer mais uma regrinha de 3, 48 gramas, 100%, 32 gramas que foi produzido, X. E a gente vai perceber que esse rendimento foi de 66,666666666%, ou seja, aproximadamente aí 67%, que é a letra D. Questão 81, prova branca. O esquema representa de maneira simplificada o processo de produção do etanol, utilizando o milho como matéria-prima. Aí ele coloca o milho, sofre a hidrólise, depois fermentação pela ação das leveduras, forma gás carbônico, etanol e água. A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamentada para que... Bom, então nós sabemos que no milho tem a celulose, que é glicose ligada com glicose, ligada com glicose, ou seja, um polissacarídeo. E as moléculas de glicose são unidas por ligações glicosídicas. Na hidrólise, quebram-se essas ligações glicosídicas e a glicose, então, vai ser fermentada pela levedura. Então, nossa letra correta fica a letra D, o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Questão 85, prova branca. Aqui nós temos um estereoisômero, né? Uma isomeria geométrica cis, conforme foi apresentada na estrutura. O texto da prova inicia assim: os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado em um inseto foi o bombicol. Aí colocou a forma do bombicol, substâncias produzidas pela mariposa de bicho de seda. Aí dá para ver o bombicol, isomeria cis, né? Duas duplas aí, que tem uma ligação dupla, uma simples e uma dupla, elas estão conjugadas em isomeria cis.
O uso de feromônios em ações de controle de insetos, praga, está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos, seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado. Aí tem um quadro aí e tudo mais. Aí ele pergunta assim, considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle de insetos. Nesse caso, no insetos que faz o controle do tomate, porque olhando as estruturas, a estrutura que faz o controle do tomate lá, né, Scrobe pauloides absoluta, a gente percebe uma molécula com estereoisomeria também cis e trans, tem estereoisomeria aí geométrica. Então nossa letra correta ficou a letra E. Questão 87. Nós vamos aplicar aí a lei de Hess. Questão 87, prova branca. O benzeno, importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisado por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. E daí, 3-acetileno sofre trimerização e forma então o benzeno. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Aí ele deu duas equações conhecidas, né? E a partir dessas duas equações conhecidas, a gente vai determinar o ΔH, a variação de entalpia, para a formação do benzeno a partir da reação de trimerização do acetileno. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de... Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as duas equações, somá-las e obter a equação produto, né? Segundo a lei de Hess, no caso, a equação que nos interessa são 3 mols de acetileno formando 1 mol de benzeno. Neste caso, olhando a primeira equação aí, nós temos o acetileno, só que só tem 1 mol de acetileno. Então o que eu faço? Eu quero 3, multiplico tudo por 3. Então 1 vezes 3, 3 mols de acetileno, mais 5 sobre 2O2, que vezes 3 dá 15 sobre 2O2, formando 2CO2, que vezes 3 formam 6CO2, formando uma água, que vezes 3 formam 3 águas. E na segunda equação, o benzeno está antes da seta, e o que me interessa é ele depois da seta, então eu inverto a equação, ok? Então, como na equação 1 eu multipliquei tudo por 3, o ΔK da equação 1 também vai ser multiplicado por 3, ou seja, menos 310 quilocalorias multiplicado por 3 vai dar menos 930 quilocalorias. Na segunda equação, como eu vou inverter, se a reação indo é menos 780, voltando é mais 780. Somei as duas equações, deu a minha equação problema, beleza, duas equações desconhecidas, duas equações conhecidas me fornecem a equação desconhecida. Então, somo o ΔH dessas duas equações, somo menos 930 com mais 780, tenho a minha resposta menos 150 quilocalorias, que é a letra B. Prova branca, questão 88, spray de pimenta, tá na moda, hein? Spray. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo-resina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool com metanol e isopropanol, ou seja, eu estou usando um solvente orgânico, ok? Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando a cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Beleza, então um texto informando. Aí ele diz assim, quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta, tal, né? Beleza, nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Ou seja, ele está me falando que lavar com água é ineficaz. Bom, então eu tenho que pensar, eu usei um solvente orgânico, a capsaicina vai ser uma substância orgânica, porque é semelhante dissolve semelhante. Então, se a água é ineficaz, é porque eles não são semelhantes, correto? Então, nossa letra correta ficará a letra B. A lavagem da região atingida com água ineficaz, porque a solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Questão 90, falaremos aqui então de gás metano. Olha lá. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Aí depois na figura 1, o cara cata o cocôzinho do cachorro, né? Tem que catar o cocôzinho, tá passeando, cata o cocôzinho, coloca no saquinho, joga no lixo, e aí tem aquele mau cheiro e tudo mais, né? Tá a figura ilustrando todo
tudo isso que eu descrevi. A figura 2 ilustra o projeto ParkSpark, desenvolvido em Cambridge, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em biodigestor instalado em parques públicos, e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Aí ele joga no biodigestor, aí na figurazinha, a gente percebe que tem um canozinho ligando a um poste onde tem uma luz acesa, tipo uma vela, algo queimando, assim do tipo, né? Então, uma inovação desse projeto é possibilitar, correta? Letra A, queima de gás metano. Bom, então finalizamos assim uma avaliação rápida da prova de Ciências da Natureza. Possivelmente o gabarito oficial vai estar disponível na quarta-feira. E a gente percebe, então, nessas provas, uma relação de cálculo estequiométrico, química orgânica, e também, se vocês repararem bem, tem muitas questões de química, elas são retiradas de textos de uma revista chamada Química Nova, que vocês podem acessar e ler, ela é interessante, né? Professor de química, está lendo para o aluno, está trabalhando questões aí, tudo bem? Então espero que vocês tenham saído bem nessa prova e desejo para vocês aí uma boa avaliação, uma boa nota e que vocês consigam galgar aí lugares mais altos, né? Os cursos desejados aí, que vocês consigam os cursos. Sucesso!